correio tradicional dos Estados Unidos poderá demorar ainda mais. O agente de correios do USPS anunciou um plano de 10 anos que inclui cortes nas horas de trabalho, preços mais altos e tempos de espera mais longos. E 14 estados estão processando o governo Biden por sua decisão de suspender o arrendamento de petróleo e gás em terras e águas federais. E o México disse que ainda não chegou a um acordo com os Estados Unidos sobre o que fazer com o aumento repentino de imigrantes. As conversas começaram na terça-feira e a expectativa é que a discussão continue. Isso ocorre no momento em que o Pentágono está sendo solicitado a abrigar temporariamente menores desacompanhados em suas instalações militares no Texas. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Houve comentários de que as verificações de estímulo estão demorando um pouco para chegar e o correio tradicional poderá se tornar ainda mais lento. Isso porque o agente de correios geral do USPS, Louis DeJoy, traçou um novo plano de 10 anos na terça-feira que inclui tempos de entrega mais longos, cortes nas horas de atendimento dos funcionários e preços mais altos. Novos veículos de entrega ecológicos também fazem parte do plano. DeJoy está sentindo a repercussão desde que as mudanças que ele fez durante o verão diminuíram o sistema de entrega de correspondência. O Congresso até o questionou sobre as alegações de que ele propositalmente desacelerou o sistema de correspondência para impactar nas cédulas de envio durante a eleição presidencial. Há cada vez mais pedidos de sua remoção. O presidente Biden nomeou 3 pessoas para o Conselho de Líderes do USPS, o grupo que demitiria DeJoy. Em fevereiro, DeJoy pediu desculpas sobre a lentidão na entrega da correspondência, chamando-a de inaceitável. Então, por que essas mudanças? DeJoy disse em um depoimento em 11 de março que o serviço postal está perdendo dinheiro. Ele disse que o USPS enfrentará uma dívida de 160 bilhões nos próximos 10 anos, observando que o USPS perdeu 9,2 bilhões de dólares apenas em 2020, em meio à pandemia. Ele avisou que, a este ritmo, o USPS precisará do governo para salvar o sistema. Com as novas mudanças, o USPS espera atingir o ponto de equilíbrio até 2023. DeJoy disse que outra forma de o USPS economizar dinheiro é eliminando o mandato de benefícios de saúde pré-financiados para aposentados, combinando o requisito com o Medicare. Existem vantagens. A nova plataforma do USPS, a Connect, terá como objetivo agilizar o processo de rastreamento para os clientes. Agora vamos voltar para a questão do gás e petróleo. 14 procuradores gerais estaduais estão processando a administração Biden por sua decisão de suspender o arrendamento de petróleo e gás em terras e águas federais. O procurador-geral da Louisiana liderou um grupo de 3 estados em uma ação na quarta-feira. A Wyoming abriu seu próprio processo separadamente. O procurador-geral deu uma entrevista coletiva na manhã de quarta-feira para discutir o processo. Eles estão processando o governo Biden por causa de um memorando de janeiro. Eles chamam o movimento para interromper o arrendamento de petróleo e gás em terras e águas federais de um ataque à independência energética americana, empregos bem remunerados e energia acessível para todos. O procurador-geral da Louisiana, Jeff Landry, disse: por decreto executivo, Joe Biden e sua administração aumentaram sozinhos o preço da energia, custando ao povo americano onde mais dói em seus bolsos. Acrescentando, as ordens executivas de Biden abandonam os trabalhos da classe média em um momento em que os Estados Unidos mais precisam deles e colocam nossa segurança energética nas mãos de países estrangeiros, muitos dos quais desprezam a grandeza da América. Ele continuou apontando que o preço do gás subiu. Alabama, Alasca, Arkansas, Geórgia, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah e West Virginia juntaram-se à Louisiana no processo.
O processo declara o Outer Continental Shelf Land Act e Mineral Leasing Act estabeleceu deveres estatutários específicos, exigindo que as agências executivas promovessem o desenvolvimento rápido e seguro da energia abundante. Em conformidade com esses estatutos, o Departamento do Interior concedeu durante décadas contratos de arrendamento para o desenvolvimento de petróleo e gás natural em terras públicas e águas offshore. Os procuradores republicanos estão entrando com um processo para derrubar o memorando de Biden em 27 de janeiro. Na época, Biden assinou ordens executivas sobre a mudança climática. Dias após a assinatura das medidas de varredura, Biden e seu governo já enfrentavam o processo. O governador do Texas, Greg Abbott, pediu que todas as agências estaduais processassem a administração Biden por quaisquer ações federais que ameacem o setor de energia do estado da estrela solitária. Abbott prometeu se opor ao que chamou de oferta do governo Biden para destruir empregos com sua saraivada de ações direcionadas à indústria de petróleo e gás. E 4 representantes democráticos do Texas também pediram a Biden que rescindisse sua nova proibição federal de aluguel de energia na época. Eles dizem que seu plano eliminaria empregos, reduziria a produção econômica e prejudicaria a comunidade. Eles dizem que isso enfraqueceria a segurança nacional dos Estados Unidos. Isso porque a proibição de futuros arrendamentos de petróleo e gás forçaria os Estados Unidos a importar minerais de terras raras de países estrangeiros. Os representantes democratas do Texas, Vicente Gonzalez, Henry Cuellar, Lizzie Fletcher e Mark Veazey estão pedindo a Biden que rescinda sua nova proibição federal de aluguel de energia. As ações de Biden atraíram o fogo dos republicanos, grupos da indústria e até mesmo de alguns democratas. Mas o enviado presidencial especial para o clima, John Kerry, disse que Biden quer garantir que os trabalhadores do setor de energia tenham melhores escolhas de empregos que paguem melhor e sejam mais limpos, dando o exemplo de ser um técnico de energia solar em vez de ser um mineiro. A equipe de Biden argumentou que as empresas ainda têm muitos arrendamentos não desenvolvidos, observando 14 milhões de acres nos estados ocidentais e mais 9 milhões no mar. Eles também argumentam que as empresas ainda têm licenças de perfuração não utilizadas, mais de 7 mil, que durariam anos. A Energy Information Administration, entretanto, afirma que a pausa temporária não terá efeitos até 2022. O Departamento do Interior ainda não se pronunciou. E esse não é o único processo que Biden e seu governo estão enfrentando. Recentemente, 21 estados processaram Biden pelo cancelamento do oleoduto Keystone XL. A ação é liderada pelo Texas e por Montana. Eles argumentam que o presidente não tinha autoridade para mudar unilateralmente uma política energética que o Congresso havia estabelecido quando revogou a licença em seu primeiro dia de mandato. Esse poder, argumenta o processo, cabe ao Congresso, ou seja, o poder de regular o comércio interestadual e internacional, incluindo a concessão ou rejeição de licenças para oleodutos que cruzam uma fronteira internacional. O Keystone XL foi projetado para transportar aproximadamente 830 mil barris de petróleo do Canadá e Montana para junções no meio da América e para refinarias em Houston. Ele seria construído como uma extensão de um sistema de oleoduto existente e obteve a licença para construir mais de 1 milha de oleoduto em 2019. Isso depois de ter sido cortado durante a era Obama. A construção do oleoduto foi concebida para criar e sustentar milhares de empregos e fazer os Estados Unidos alcançarem a independência energética. Ele também foi projetado para melhorar as relações comerciais com o Canadá e fornecer receitas fiscais para as áreas de alta pobreza. Biden disse em sua ordem executiva que o cancelamento do gasoduto era necessário porque o gasoduto prejudica o interesse nacional dos Estados Unidos. A ordem diz: os Estados Unidos e o mundo enfrentam uma crise climática. Em casa, combateremos a crise com um plano ambicioso para reconstruir melhor, projetado para reduzir as emissões prejudiciais e criar bons empregos de energia limpa. Nossos esforços domésticos devem andar de mãos dadas com o envolvimento diplomático dos Estados Unidos. Como a maioria das emissões de gases de efeito estufa se origina além de nossas fronteiras, esse compromisso é mais necessário e urgente do que nunca. Acrescentando, deixar a licença do oleoduto Keystone XL em vigor não seria consistente com os imperativos econômicos e climáticos de meu governo.
O líder da minoria do Senado, Mitch McConnell, respondeu dizendo que a China e a Rússia devem estar entusiasmadas com isso. Ele acrescentou dizendo que nosso governo está essencialmente declarando guerra a algumas de nossas próprias fundações econômicas para satisfazer um desejo por gestos simbólicos. McConnell também questionou a decisão de Biden de interromper o desenvolvimento de petróleo e gás natural em terras públicas, dizendo que a medida corta instantaneamente a produção nacional de petróleo em 1/5 e reduz a independência energética dos Estados Unidos. Ele disse que em 2019 os Estados Unidos geraram um excedente de energia pela primeira vez desde os anos 50. Ele também disse que a interrupção dos trabalhos do oleoduto Keystone impactará 11 mil trabalhadores americanos, incluindo 8 mil trabalhadores sindicalizados. E agora vamos à crise na fronteira. O México diz que ainda não chegou a um consenso com os Estados Unidos sobre o que fazer com o aumento de imigrantes. Os dois países discutiram maneiras de lidar com o recente salto nos números na terça-feira. Isso acontece no momento em que o México envia quase 9 mil soldados para suas fronteiras sul e norte para evitar que os migrantes cheguem à fronteira dos Estados Unidos. O México diz que a mudança de política do presidente Biden fez as pessoas pensarem que é mais fácil entrar nos Estados Unidos. Não houve comentários imediatos da Casa Branca sobre o resultado das discussões com o México. Outras negociações dos Estados Unidos sobre a migração devem ocorrer na Guatemala. Desde que Biden alterou as políticas de imigração, o número de crianças migrantes que entram ilegalmente na fronteira dos Estados Unidos dobrou no último mês. Algumas crianças vêm com amigos ou parentes, mas outras são deixadas apenas aos cuidados de traficantes de seres humanos. Grupos de proteção aos migrantes dizem que os contrabandistas estão incentivando os pais a enviarem seus filhos sozinhos como resultado na mudança na política dos Estados Unidos. O governo Biden divulgou uma filmagem na terça-feira mostrando centros de detenção de migrantes lotados no Texas. Os Estados Unidos estão lutando para abrigar e lidar com um número crescente de crianças. Legisladores republicanos criticam Biden por causa do aumento do número de migrantes. O senador Rick Scott disse que Biden está deixando outras pessoas lidarem com o problema que ele criou. Ele disse que Biden precisa descer até a fronteira e resolver o problema. E 14 legisladores republicanos estão exigindo uma explicação sobre o que chamam de relatórios preocupantes. A segurança interna está supostamente liberando imigrantes ilegais para os Estados Unidos sem datas de julgamento. Uma maneira de lidar com o número crescente tem sido converter os centros de convenções. A administração Biden solicitou ajuda da cidade de San Diego para usar um centro de convenções como abrigo de imigração. Isso ocorre depois de um aumento no número de imigrantes menores desacompanhados que estão entrando nos Estados Unidos vindo do México. As autoridades concordaram no fim de semana em operar o Centro de Convenções de San Diego como um abrigo temporário. Uma declaração conjunta do prefeito de San Diego e do Conselho de Supervisores diz que eles trabalharão juntos para fornecer às crianças um espaço seguro antes de se reunirem com suas famílias. A declaração dizia: estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros federais para finalizar os detalhes de preparação para receber esses jovens e fornecer-lhes cuidado, compaixão e um espaço seguro para a transição enquanto eles se reúnem com suas famílias ou patrocinadores, disse Todd Gloria e o Conselho de Supervisores de San Diego. Os menores receberão alimentação, atendimento médico, local para dormir e chuveiros. Não há detalhes sobre quantas crianças irão receber a ajuda, quando elas começaram a chegar ou de qual parte da fronteira elas se originaram. Autoridades municipais disseram que o local pode ser usado por até 3 meses, com cada menor permanecendo lá cerca de 30 dias. As crianças que serão atendidas possuem idade máxima de 17 anos. O anúncio segue fotos que vazaram de uma instalação de detenção de imigrantes no Texas, mais evidências do aumento de menores e dos esforços para administrar o fluxo. E o Pentágono diz que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos está pedindo ajuda. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse a repórteres durante uma coletiva de imprensa na terça-feira que eles estão sendo solicitados a abrigar temporariamente menores desacompanhados em suas instalações militares no Texas. Ele disse:
Acabamos de receber este pedido, então não tenho muito mais detalhes do que isso. Vamos analisá-lo e avaliá-lo como faríamos com qualquer outra solicitação de assistência e manteremos você informado à medida que soubermos mais. Cub observa que tal pedido não está fora do normal. Ele disse que o departamento já havia atendido solicitações semelhantes em 2012 e 2017. Isso ocorreu quando o chefe da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, reconheceu na semana passada que os Estados Unidos estão a caminho de encontrar mais indivíduos na fronteira sudoeste do que nos últimos 20 anos. E como as questões do país parecem polarizar a nação, vamos para um momento ver o que George Washington disse sobre o patriotismo em seu discurso de despedida de 1796. O nome de americano que pertence a você, em sua capacidade nacional, deve sempre exaltar o justo orgulho do patriotismo mais do que qualquer denominação derivada de discriminações locais. Com ligeiras diferenças, vocês têm a mesma religião, maneiras, hábitos e princípios políticos. Vocês, por uma causa comum, lutaram e triunfaram juntos. A independência e liberdade que vocês possuem são o trabalho de conselhos conjuntos e esforços conjuntos de perigos, sofrimentos e sucessos comuns. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!